Nação flamenguista, a mídia gaúcha discutindo aí como foi a atuação do Internacional, né? Internacional que perdeu para o Flamengo 1-0, sem sombra de dúvida. Poderia ter sido mais, poderia ter sido até um placar mais elástico, né? Mas eu acho que o torcedor do Flamengo está confiante, o torcedor do Flamengo sabe do que o Flamengo é capaz, o torcedor do Flamengo sabe que importante era vencer esse jogo, pessoal. O Flamengo tivesse vencido o jogo do Atlético Mineiro em casa, estava nas quartas da Copa do Brasil. Importante foi vencer, teve sim uma boa atuação no primeiro tempo, que inclusive os gaúchos reconhecem, né? O Flamengo dominou amplamente o primeiro tempo. Para mim, no primeiro tempo, o placar poderia ter sido mais elástico, né? Um 2-0 seria mais justo. Mas vale só lembrar que no segundo jogo tem nada mais, nada menos que a volta de Arrascaeta, né? Jogador que é importante, jogador que cria, que finaliza, é artilheiro, e está em boa fase. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que é importantíssimo essa volta de Arrascaeta no próximo jogo, né? Claro, os gaúchos estão animados porque, segundo eles, ainda tem esperança, né? Tem expectativa de reverter o placar. Nada está impossível, pessoal. Tudo pode acontecer. Só que vale lembrar que é o Flamengo. Só que vale lembrar que o Flamengo está numa melhor fase, vive um bom momento. Então, sem sombra de dúvida, para mim, o Flamengo ainda continua favorito. E vamos ser bem realistas. Se o Internacional resolver atacar, vai ser um bom jogo, viu? Vai ser um bom jogo, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ao canal Debate Raiz, link na descrição. Vamos lá. Maracanã. Não é isso que eu espero do Internacional. Não é isso que eu espero do Inter. Cara, o Inter perdeu por um gol de diferença, tá vivo pro jogo da volta. Temos grandes chances de se classificar. Como diria o Diogo Rossi, tá tudo certo, tá? Só que é o seguinte, velho. O primeiro tempo ontem, no Maracanã, foi de um lindo jogo, um emblemático jogo entre Internacional e entre Flamengo e Bangu. Ontem era Flamengo e Bangu no primeiro tempo, no Maracanã. E não, Roger Machado, não. Aquele primeiro tempo, da forma que o Inter jogou, não foi uma imposição do Flamengo. Foi uma escolha tua. Foi uma escolha tua. Que o Internacional deveria jogar de forma reativa contra o bom time do Flamengo, todo mundo sabia e ninguém tinha nada contra. Jogar de forma reativa é uma coisa. Jogar retrancado, com medo e acuado, é outra. É outra. Sim, no primeiro tempo, pelo acadelamento e covardia da estratégia colocada em campo, poderia ter acabado tudo. Poderia ter acabado tudo. E eu vou dizer para vocês, os 30 primeiros minutos do segundo tempo me deixaram com mais raiva ainda. Com mais raiva ainda. Sabe por quê? Porque o Internacional, quando avançou as linhas, quando deixou de ser covarde e quando decidiu jogar, foi melhor do que o Flamengo. Provando que se tivesse coragem, poderia ter sido melhor do que o Flamengo o jogo todo. E ainda, para pincelar a covardia da noite de ontem, aos 30 minutos do segundo tempo, o Inter melhor do que o Flamengo, o Inter chegando com força, o Flamengo até esses 30 minutos do segundo tempo não tinha passado do meio campo. O Flamengo não tinha passado do meio campo. O Inter encaixotou, encurralou o Flamengo. Aí o Roger pensa o seguinte: é hora de preservar a derrota. Eu já vi treinador fazer modificações do time para preservar a vitória e para preservar o empate. Ontem, pela primeira vez na minha vida, 52 anos de idade, eu vi um treinador fazendo uma modificação para preservar a derrota. Do tipo assim, dessa maneira que nós estamos jogando, daqui a pouco nós vamos empatar o jogo. Não, vamos preservar a derrota. Vamos preservar a derrota. Vamos tirar um meia e colocar um primeiro volante e voltar como a gente estava no primeiro tempo. Vamos voltar como a gente estava no primeiro tempo, porque aí a gente garante a derrota aqui no Maracanã. Foi o que o Roger fez. Gente do céu, eu não entendi até agora por que disso. Por qual motivo o Internacional achou que era tão inferior ao Flamengo? Será que aqueles 30 minutos do segundo tempo não provaram para o Roger de que a estratégia dele foi errada? Foi errada. O Internacional tem total condição do enfrentamento com o Flamengo e provou isso dentro da própria partida. Gente do céu, e ainda no final do jogo, quando o Inter se acadelou de novo, se não é o Rocher, tinha tomado 2-0 e estaria fora da Libertadores da América. Eu repito, o Inter tem total, até pelo que mostrou ontem no segundo tempo, tem total condição de reverter no Beira-Rio e tal, e lá no final, se o Inter se classificar, pouco vai se lembrar do jogo de ontem. Só que nós estamos aqui para repercutir o jogo de ontem, e no jogo de ontem o Internacional foi covarde.
Foi covarde. Pelo amor de Deus, não precisava disso. Ter cuidado, ter cautela, ter resguardos não é fazer o que fez. Por favor, individualmente no jogo, acho que tem algumas coisas importantes para a gente destacar. Primeiro, um cara que a gente muito critica, que eu já chamei de âncora, já chamei de tudo aqui, e que fez uma exuberante partida ontem no Maracanã, chamado Thiago Maia. O Thiago Maia foi o dono do time do Internacional ontem, peça importantíssima, importantíssima. Senti muita falta ontem do Alan Patrick, o meu capitão e craque que nas horas que eu mais preciso desaparece, né? O Alan Rodrigues estava meio perdido dentro de um processo que não priorizava um volume de bola no meio campo, priorizava jogar todo mundo na frente da área. E no mais, cara, no mais o Internacional se virou como podia pela estratégia montada pelo treinador, que foi para a coletiva para dar parabéns aos jogadores do Internacional. O meu treinador deu parabéns aos jogadores do Inter pela derrota. Pelo amor de Deus, o meu treinador botou na dos jogadores, né? O que aconteceu no primeiro tempo. O Flamengo não nos deixou passar. Não. Tu que escolheu, Roger. Eu estou decepcionado com o Roger. Decepcionado. Ter resguardos, ter estratégia, ter cuidado, não é ser cagão. O Inter foi cagão ontem no Maracanã. A vontade é ofender o Baldasso, né? A vontade aqui agora é ofender, mas eu vou me segurar. Outro dia eu me passei um pouco aí com o Bagé, tive que pedir desculpas pra ele aqui no ar mesmo. Então eu vou tentar me segurar. Não sei se vou conseguir até o final do programa, mas a vontade agora seria ofender o Fabiano Baldasso. JB. Não, mas é que eu torço pra confusão, fica à vontade. Não, o espaço é teu. Olha só. Tá bom, toma uma aguinha enquanto eu falo o seguinte, tá? O Internacional ele volta vivo e essa é a boa notícia. Poderia ser muito pior do que foi, não foi tão ruim assim. O Flamengo, se quisesse no primeiro tempo, poderia ter goleado, não jogou pra isso, não fez pra isso, mas o Inter deu esta oportunidade ao ficar tão recuado. E o problema civil não foi a escalação, porque o time do primeiro tempo é o mesmo do segundo tempo. E no primeiro tempo tu tem 27% de posse de bola, no segundo tempo tem 41% e uma posse de bola mais produtiva, um pouco mais à frente. É verdade que sem criar assim, nossa, o Inter empilhou chance de gols. Não é verdade, tá? Mas pelo menos não passou tanto sufoco. E eu tô falando de 41% de posse de bola até os 30% do segundo tempo. Quando o Roger faz a mudança, bota o Richard no lugar do Tabata, o Inter ali morre e para de jogar. Então sim, eu concordo com o Baldasso no sentido de a postura do primeiro tempo foi um tanto quanto arriscada. Acho que entregar a bola pro Flamengo, é óbvio que ninguém faz isso, entrega e me ataca, mas a gente faz essa simbologia, que é, deixa o Flamengo com a bola e fica esperando lá atrás. É arriscadíssimo, eu vou dizer, se tivesse o Pedro, o Bruno Henrique foi bem, mas se tivesse o Pedro no lugar do Bruno Henrique, talvez o Pedro pegasse 2 meia bolas e fizesse 3 gols, tu entendeu? Assim, então assim, o Inter ali acabou vamos dizer assim, se precavendo para tentar não sofrer o contra-ataque do Bruno Henrique, mas também automaticamente correu um risco danado. A colocar aqui que só volta vivo por conta do Thiago Maia, que faz uma partidaça, mas também do Rocher, que faz uma bela defesa no primeiro tempo, uma ótima defesa no segundo tempo do Luiz Araújo, que pega uma bola de sem pulo, que ele também faz defesas. É aquele tipo de goleiro que tu espera que cresça no momento decisivo. Só que inversamente contrário, quem não cresce no momento decisivo no Inter? O Wesley, o Alan Patrick, o próprio Tabata. Ontem os 2 laterais, o Aguirre mais apagado ainda. A gente estava falando que o Thiago Maia tinha que, talvez, o Roger adaptar para o lateral, para o volante salvar o Bernabé. Na verdade, ele teve que ficar fazendo cobertura que nem a dele, no esquema do Roger, para o Aguirre. Então, assim, o Inter teve algumas dificuldades nesse processo que, peraí, não pode jogar como primeiro tempo. Mas se fizer o que fez nos 30 minutos do segundo. Pessoal, não é que o Internacional deu a bola ao Flamengo e inspirou o Flamengo. É que o Internacional não teve condições de quebrar aquela barreira do Flamengo. Ele tentava, mas não dava. Quando ele tentava dar 2, 3 toques na bola, os caras estavam em cima abafando. Não é que o Internacional se propôs a jogar daquela forma. O Flamengo que encurralou. E no segundo tempo, os jogadores claramente cansados do Flamengo. Teve um pouco de domínio do Internacional. Mas Felipe Luiz observou, fez as mudanças e o Flamengo voltou a dominar. Nada além disso.
segundo tempo, tem alguma chance no Beira-Rio. É verdade, o JB fez uma frase que é emblemática, que diz muito. Eu me lembro uma vez o Chico da Lomba do Pinheiro, num programa às 7 da noite, falou: Palmeiras é Palmeiras. O JB disse que o Inter teve algumas dificuldades contra o Flamengo. Não, com o Flamengo é sempre uma barbada de jogar. 16 minutos do segundo tempo, o Roger, acho que é 16 ou 20, o Roger chama o Vitinho, o Felipe Luiz chama o Carrascal e o Everton Cebolinha, os reservas. E tinha mais, ainda tinha o Pedro. Vamos lá, Diogo Rossi, eu sei que vai jogar confetes e serpentinas do Fabiano Baldassi. Vai, puxa bastante o saco dele hoje. Não, eu vou dizer pra você o seguinte, poucas vezes na minha vida eu vi um jogo de um treinador só. Eu vou explicar pra vocês, pelo menos da minha maneira de ver. O jogo de ontem passou justamente pelo Roger. O Roger provou claramente que o Baldassi estava certo, ele é bem mais treinador que o Felipe Luiz, pelo menos agora, na carreira. O Felipe Luiz não sabe muito bem o que está fazendo no Flamengo nesse momento, tá? O time é muito mal treinado. É um time com deficiências táticas claras e reais. E o jogo, quem determinou foi o Inter, não foi o Flamengo, tá? Pelo menos na minha visão. O Flamengo atacou o lado esquerdo dele, de direito de defesa do Inter, porque um dos melhores jogadores do Flamengo joga por aquele lado, Samuel Lino. Todas as jogadas foram concentradas para lá. O Plata e o Luiz Araújo não viviam mal. Pessoal, sei dizer que Roger Machado é mais treinador do que Felipe Luiz. Aí é demais, né? Aí é demais. Qual foram as competições? Qual foram os campeonatos que Roger Machado ganhou, né? Que conquistou? Campeonato Baiano, se eu não me engano. Alguém pode me corrigir nos comentários se eu estiver errado. Campeonato Baiano e o Campeonato Gaúcho, o ano passado. Mas peraí, são quantos anos de carreira? 11. Muitos títulos, né? Pois é. Inclusive o nome dele está sendo ventilado lá na Europa. O pessoal fala muito, né, de Roger Machado na Europa. O pessoal tá de brincadeira, né, pessoal? Se dizer que Roger Machado é um bom treinador, ok, eu vou até querer aceitar. Agora, dizer que ele é muito mais treinador do que Felipe Luiz. O que Roger Machado fez ontem no jogo? Deixou Borré e Valência no banco, né? Surpreendendo, fazer uma grande substituição, colocou o menino. Aquele menino para jogar titular. O que foi que ele fez? Não pegou na bola. Aí Felipe Luiz, o que é que ele vinha fazendo? Pedro titular. O que foi que ele fez ontem, no jogo de ontem? Bruno Henrique. Quem foi que fez o gol? Bruno Henrique. Coincidência, né? É muita coincidência, né? Mas tá bom, vamos nesse pensamento aí, né? Vamos nesse pensamento aí que Roger Machado é mais treinador do que Felipe Luiz. E sobre o jogo, pessoal, o Flamengo nos primeiro tempo passou por cima, dominou. Tô vendo muita gente aí, Baldassi, a mídia gaúcha dizer, não porque o Flamengo jogou contra o Bangu, porque o Internacional teve medo de jogar, não quis jogar. Pessoal, será que foi isso mesmo? Qual é o time que não quer jogar? O Internacional não jogou porque o Flamengo não deixou, pessoal. Alan Patrick, quando pegava na bola, tinha 3 em cima dele para tirar a jogada. Você acha que foi Alan Patrick que não quis jogar? Você acha que foi o Inter que não quis jogar no primeiro tempo? Isso aí é conversa pra boi dormir, né, pessoal? É conversa pra boi dormir. Vocês acharam que o Internacional não jogou porque ele não quis? O Internacional no primeiro tempo não jogou porque o Flamengo não deixou, pessoal. Simples. O Flamengo não deixou. Neutralizou todas as jogadas. 70% de posse de bola o Flamengo teve. Várias oportunidades, poderia ter feito mais que um gol. Mas não vamos comer essa papa aí que foi o Internacional que não quis jogar. Eu sei que muitos vão dizer, e por que foi que no segundo tempo ele jogou mais? Ok, concordo. Primeiro tempo, desgaste muito grande dos jogadores do Flamengo. No segundo tempo, naturalmente, os jogadores preservando mais, né? Mais cansado. O Internacional adiantou as linhas, cresceu mais no jogo. Felipe Luiz fez o quê? Alterações. O que foi que aconteceu? Não porque quem destabilizou o Inter foi uma substituição que Roger fez. Pessoal, vocês têm que enxergar que o Felipe Luiz também fez substituições. Tava dominando, ok. Felipe Luiz fez substituição, o Flamengo voltou a comandar o jogo. Acho que tem que olhar dos dois lados. Cada um tem sua opinião, eu concordo. O jogo tá em aberto? Tá, também acho. O jogo tá em aberto. É um jogo e o Flamengo tá com a vantagem, não tem como esconder. O Flamengo tem a vantagem. Para mim, o Flamengo é favorito.
Felipe Luiz é mais treinador. Flamengo tem o melhor elenco. Flamengo vive um melhor momento. Então, tem vários motivos aí pra gente perceber que o Flamengo é mais time, né? Mas tenha calma. Tenha calma. Vai ser 3 jogos, né? Contra o Internacional. Um já se foi. Vamos ver quantos jogos o Internacional vai vencer o Flamengo, né? Tem agora Brasileirão. Depois tem a Libertadores novamente, né? Como eu disse, tá em aberto, 1-0. Se fosse 2-0, tava em aberto também. Se fosse 3-0, era bem mais complicado. É só para lembrar que fora de casa o Flamengo sempre joga melhor. Por quê? Acha espaço. O Internacional vai ter que atacar. O Internacional não vai poder se retrancar. Não vai poder fazer uma defesa. Não. Vai ter que jogar, né? Precisa do resultado. Se ele deixar o jogo do jeito que tá, o Flamengo vence, passa. 0-0, né? Então, tem que sair pro jogo, né? Você sabe, quando sai para o jogo e dá a oportunidade desse ataque do Flamengo, sim, lembrando aqui também, o Flamengo volta a Arrascaeta, jogador importantíssimo, jogador que é fundamental para o Flamengo, né? Então, sem sombra de dúvida, pessoal, eu acho que o Flamengo está mais do que do caminho certo, né? O Flamengo está naquele caminho que tudo indica que vai se classificar, né? Não estou dizendo aqui que vai. Tem tudo, né, para se classificar, né? O que a gente espera é que faça um grande jogo e conquiste, quem sabe, mais uma vitória aí, né? Já vai a segunda vitória consecutiva em cima do Internacional, se isso acontecer, né? Mas vamos aguardar, pessoal. Acho que ainda é cedo. Ainda tem um jogo do Brasileirão. Eu concordo com o Baldasso, é um grande jogo. Agora, dizer que o Internacional não jogou porque não quis, não, pessoal. O Flamengo não deixou o Internacional jogar, né? Simplesmente isso. Simplesmente isso. O Internacional, se pudesse, claro que você acha que ele não ia querer, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. Claro que eles queriam, né? Só que o Flamengo ali neutralizou, não deixou, bloqueou. Tudo que era possível o Flamengo fez, né? Tudo que era possível o Flamengo fez, né? Mas é esperar o próximo jogo, né? Vamos esperar aí, vamos ver o que é que vem pela frente, né? Se o Internacional realmente vai surpreender, né? Eu acho que não, pessoal. Não tem muito. Não tem muito o que o Internacional vai fazer. Fazer o quê? Eu acho que não tem muito o que eles fazem, né? A verdade é essa. Eu acho que não tem muito o que eles fazer. É atacar. Vão ter que atacar, vão. Vão ter que atacar. Mas para isso eu acho que o Flamengo está preparado para o contra-ataque, pessoal. Sem sombra de dúvida, o Flamengo está preparado para esse contra-ataque, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí também nos comentários. Se inscreva no canal Fla News. E até a próxima.